Então, primeiro que o Dorival não tem o Gabi, né? Então é uma posição que eu imagino que ele deve entrar talvez em 2 linhas de 4, né? Ou possivelmente com o Calleri aqui não vai mudar, Calleri e Luciano, Calleri mais enfiado, Luciano fazendo esse movimento que ele gosta, de aproximação. E aqui é a minha dúvida, né? Ele pode entrar fazendo o Nestor aqui com o Alisson e o Michel Araújo mais pra frente, fazendo um losango ou até uma parceria, porque você sabe que o Luciano ele movimenta demais, né? Dificilmente ele fica parado. Só que a minha preocupação é o seguinte, se ele montar aqui, ele vai quem na cabeça da área? Aqui é o Pablo Maia. Pablo Maia. Nestor e Alisson. Isso, Nestor e Alisson. E ali o Araújo. Aqui é outra dúvida, né? Aqui ele deve entrar com o Diego Costa, junto com o Arboleda. Sim. Rafinha de um lado e Caio Rafinha Paulista vai pro jogo? Vai pro jogo. É outro detalhe que a gente vai discutir depois. Depois a gente discute. Aqui é o Rafael normal. Esse eu imagino que deve ser o São Paulo. Mas pode acontecer, né? De ele tirar o Luiz Araújo e entrar com o Marcos Paulo. Michel Araújo. Luiz Araújo tá no Flamengo. Michel Araújo e colocar o Marcos Paulo aberto, né? É uma possibilidade. Aí ele devolve aqui o Alisson pra cá, junto com... Né, ele faz isso aqui. Ainda mantendo 2 volantes. Só que aqui com o Nestor. 2 eu volantes acho mais que difícil. joga, né? 2 volantes que jogam. 2 volantes. Time leve. Aí eu acho mais difícil. Mas ele acha, talvez, por causa que o Corinthians pode vir com 3 zagueiros. E ele para fechar esse corredor. É uma possibilidade. Mas eu penso que ele vai entrar, como eu falei. Pablo Maia, Alisson, aqui o Nestor, Araújo, Calleri e Luciano. Arboleda e Diego. Vai no tradicional, né? Como o time tem funcionado respondido muito bem. Melhor, né? E aí ele tem aquelas cartinhas na manga para um segundo tempo. Se não der certo, tem o Marcos Paulo, tem o Rato, né? Então ele tem o Juan, que entra de vez em quando com velocidade, Rodriguinho, então ele tem umas possibilidades boas. E o jogo, por ser fora de casa, na Arena do Corinthians, o São Paulo ainda não ganhou na Neoquímica. Acha que ele vai ser um pouco mais conservador? Mesmo se ele entrar com essa escalação tradicional do São Paulo, você acha que ele pode ser um pouquinho mais conservador? Vai negociar esse resultado? Eu acho que não. O Dorival falou muito sobre isso, né? O Dorival já tem um DNA do São Paulo, que é posse de bola, que é intensidade. Ele não muda o jogo por causa do adversário, claro. Não vai se expor, não vai dar oportunidade de espaço para o Corinthians, que o Corinthians já tem uma evolução, o Ricardinho vai falar isso depois, né? Uma formação diferente, talvez, mas ele não vai abrir mão do DNA que ele tem, que é estar sempre com a posse de bola, fazer transições de meio para fora, de fora para dentro, movimentações importantes, principalmente quando joga o Rafinha, de dar a possibilidade do Caio, às vezes, vir por dentro, por fora. Então, ele tem esse DNA que ele diz que ele não muda, independente do adversário. Ele diz e não muda, né? E não muda. Ele não muda, porque ele está jogando assim. dessa maneira. E se o Corinthians vier com 3 zagueiros, você acha que ele pode espelhar, segurar o Rafinha para também manter um terceiro zagueiro e abre Alisson, um outro jogador de um lado e Caio? Né, Roger? Ele já faz isso. O Rafinha já é um lateral construtor. Dificilmente, a não ser quando precisa de ser mais ofensivo, como alguns jogos ele até chega lá próximo, mas quase sempre ele é um terceiro zagueiro, justamente porque, na minha opinião, o melhor jogador de São Paulo é o Caio Paulista. Concordo. E aí, por isso mesmo que eu acho que ele entra com o Alisson, justamente porque o Alisson faz muito bem esse corredor. Muito bem. É muito tática, é muito E aí ele faz como se fosse um ala, né? Aí o Pablo Maia vem, o Nestor, inteligentemente, tem a capacidade de fechar um pouco mais para ficar próximo do Pablo Maia, liberando o Araújo um pouco mais e fazendo talvez até esse posicionamento aqui, nada impede. Só que isso vai depender de como o Corinthians vai se organizar. A gente não sabe se o Corinthians também vem com 3 zagueiros. Entendeu? O Ricardinho sabe. Ricardinho sabe. Daqui a pouco vai contar pra gente. Mas é uma possibilidade. E até próprio, Roger, que a gente conhece, pode acontecer durante o jogo. Sem mudar, sem fazer substituições. Ele pode entrar numa normalidade num 4-4-2, né? Ou num 4-4-2 com losango, mas observando o jogo e lendo, ele pode mudar segurando o Rafinha e fazendo o que eu fiz agora. Ricardo, vai lá então, você que sabe como surpreende o Luxemburgo tá olhando. Como é que ele tá lá agora, Ricardo? O Luxa tá vibrando essa hora. Você vai escalar o Corinthians e o Luxa tá no hotel, na concentração, te olhando. O que ele tá falando agora? Ele tá concentrado agora
se ele estiver assistindo, ele vai dizer, olha lá, já vai querer escalar o meu time já. É só o esboço, pô. Só o esboço. Fica tranquilo aí, professor. Vai tentar, você vai tentar, né? Deixa eu te perguntar. Você não tá com ponto eletrônico aí, não? Do Vanderlei não te botou hoje, não, né? Não, hoje não. Hoje pra te contar como é que ele vai jogar. A carreira não uso mais. Nem aqui eu uso mais. Isso só vocês que apresentam, pô. Bom, vamos lá. Lembrando que, no caso do Corinthians, o Moscardo fez uma cirurgia, não sei, eu acho que não vai jogar, porque é apêndice, né? Ele deve estar se recuperando. E tem o Rojas, que tem um problema, né? Que teve uma torção no final de semana. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Assim... Quer mostrar o lance do Rojas, ô Ricardo? Para ilustrar? Mostra aí, então, pra gente. Vamos lá dar uma olhada no lance. E daí, depois eu... É um lance na ponta direita, né? Ele tenta fazer a jogada e meio que fica preso. Tem uma câmera atrás do gol que dá para ver bem a hora que torce o tornozelo. Acho que essa dá pra ver bem, ó. Aí, ó. O joelho do jogador do Bahia trava o pé esquerdo dele. E ele torce, não é pra dentro, né? Ele torce meio que o pé virado pra fora, né? A ponta pra fora. E aí ele tenta mais alguns minutos e acaba sendo substituído porque estava mancando. Enfim, é uma dúvida que o Corinthians tem, né? E em relação ao time do Corinthians, assim, eu acho... O Corinthians pode jogar com 3 zagueiros. Pode jogar com o Murilo, com o Gil e com o Bruno aqui, né? E aí dá liberdade para o Fagner e para o Fábio, né? Aqui também tem uma outra dúvida. Fausto Vera deve jogar. Não sei se ele vai jogar como primeiro, como segundo, né? Isso vai depender, até porque, como eu disse, o menino... O Moscardo fez a cirurgia, não deve ter condição de jogar. Então aí o Fausto pode ser que faça o primeiro. O Juliano... jogou nesse último jogo, mas... mas de primeiro, né, ele não... Pode ser que não seja utilizado, até porque o Juan entrou bem. Eu acho, minha opinião, assim, eu acho que o Corinthians não vai jogar com 3 zagueiros. Eu acho que ele vai jogar com 2, tá? Com o Gil e com o Bruno, certo? Aqui, se jogar o Matias, vai jogar no losango, que o Vanderlei jogou contra o América. E aí, eu acho que joga o Fausto aqui joga o Juan, aqui joga o Renato e aqui joga o Matias, o Rojas. Com o Yuri Alberto e o Roger Guedes na frente, a dupla de atacantes. O Roger Guedes volta porque contra o Bahia não atuou, estava suspenso, e joga. Esse é o poder ofensivo com o Fábio e com o Fagner, que quando jogou assim teve liberdade. Na verdade, quando eles jogaram contra o América, aqui era o Moscardo e aqui era o Fausto. Tá? No segundo tempo, o Juan entrou aqui e ele é um jogador, o Juan, que faz muito bem isso aqui, ó. E o Vanderlei gosta desse meia-direita que faz essa infiltração, que dá essa opção, né, pelo lado. Enfim, eu acho que pode ser é só um achismo, tá? Mas pode ser... 3 zagueiros, então você acredita que não? Eu acho que de início ele não vai jogar com os 3 zagueiros. Ele vai tirar o Murilo? Não, eu acho que vai jogar o Murilo e o Gil. Tá. Falou Bruno. Não, eu acho que saiu o Bruno. Tá. Acho que saiu o Bruno, joga o Murilo e o Gil. E aí os 2 laterais, né? O Corinthians, o fator casa com a torcida, eu acho que a tendência é ir para cima. Entre aspas, o São Paulo também tem capacidade e time de qualidade para jogar. Mas entendendo num jogo mais aberto, para tentar conseguir uma vantagem. Eu acho que o objetivo do Corinthians amanhã é conseguir uma vantagem, sair do jogo amanhã com uma vantagem em relação ao São Paulo. Uma vitória simples. Acho uma vitória simples, se conseguir um resultado melhor, mas acho que esse é o objetivo. Eu acho que esse é o desenho. Caso não... Ricardo, vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pro Richarlison. Se você está desenhando esse Corinthians num losango, praticamente espelhar o São Paulo dentro daquilo que o São Paulo vem apresentando, né, com o Dorival. Você acha que é por isso que o Vanderlei vai abrir mão do terceiro zagueiro, ou porque ele tem a convicção de que, colocando mais gente no meio-campo, ele vai ter mais condição de ter a bola e ser mais criativo? Eu acho que, assim, primeiro que a questão não é nem do São Paulo. O Vanderlei gosta, por mais que ele jogue às vezes com 3 zagueiros, ele prefere, eu acho, que a linha de 4. Sim, é uma opção dele, até porque ele tem jogadores no meio-campo que, se o Matias, por exemplo, o Rojas for jogar, ele tem jogadores de qualidade para municiar esses atacantes. Levando em consideração que ele quer uma vantagem em casa, eu acho que ele vai tentar, não é se expor, mas ele vai tentar jogar o São Paulo para trás no poderio ofensivo do Corinthians. Ele vai tentar se impor nesse aspecto. Por isso que eu acho que ele não vai jogar. O 3 zagueiros é uma opção, eu acho que ele tem, treinada, assim, mas eu acho que é uma opção para o jogo.
talvez pela necessidade do jogo. Eu acho que normalmente, se o Rojas não jogar... Isso, essa pergunta que eu ia fazer. Se o Rojas não jogar, aí ele pode, em algumas circunstâncias, se ele quiser, jogar com os 3 zagueiros e manter esse tripé e dar liberdade para os laterais. Então ele pode fazer isso se o Rojas não jogar, tá? Ele pode. Fausto, agora, Renato e Juan? Fausto, Juan e Renato. Sim. Tá? Mas eu acho que mesmo se o Rojas não jogar, se ele não jogar, eu acho que ele coloca ou mais um jogador de meio aqui e empurra o Renato, tá? Quem seria esse outro jogador de meio? Pode ser o Michael. Pode ser o Michael para ele ter esses 3, dar liberdade para esses 3, até pelo desgaste, né, de retorno do Renato, e também ter o apoio dos laterais para tentar empurrar o São Paulo. Ô, Ricardo, quase sempre quando o Luxemburgo optou em jogar com os 2 zagueiros, ele não jogou com o Fábio Santos e Fagner, exatamente. Né? Ele jogava com o Bidu lá. Mas no jogo do América ele jogou. Ele jogou? Ele jogou com os 2, inclusive eles foram muito importantes no jogo, contra o América, no jogo de volta, né? Eles foram muito importantes, só que tem um detalhe. Tinha o Moscardo. Tinha esse menino aqui, ó, que entrou muito bem no time e que ele, né, na segunda bola e nesse posicionamento, ele encaixou muito bem no time. Ele, nas coberturas, ou mesmo na hora de encaixar aqui, ó, de repente, se um zagueiro vem fazer a cobertura, ele encaixa aqui. Ele fez isso muito bem. Esse triângulo aqui ele fez muito bem. Por isso que ele rapidamente tomou conta da posição e o Vanderlei acabou achando um jogador, um volante. Como você está escalando assim, eu estava imaginando que o Corinthians fosse com 3 zagueiros. Até pelo fato de que, quando jogou com 3 zagueiros, várias vezes... Louco luxo, várias vezes... não, então é isso que eu estou te falando. Pelo contrário. Mas como você... que é muito chegado ao luxo, eu já acredito que não vai com 3 zagueiros. Mas, pelo contrário, eu não conversei. Pode ser até que ele jogue com 3 zagueiros. Eu só acho que ele... pode ser que ele jogue, até porque o Luciano e Caleri vão jogar aqui. Pois pode ser que ele... Só que tem um porém... Por esses 2 aí também. Então, mas assim, ó, falando taticamente do jogo, se ele jogar com 3 zagueiros, o problema é o seguinte, o Caleri joga aqui. Como em cima do Só que o Luciano não joga aqui. Flutua. O Luciano vai sair aqui, aí vai obrigar o quê? A ele... o volante marcar esse jogador aqui. E os zagueiros, vai sempre sobrar. Vão ter 2 zagueiros sobrando. O São Paulo vai construir o jogo com a bola dominada. E vai estar faltando jogador de meio campo. De aproximação, entendeu? Então aí esses zagueiros vão ficar, alguns deles sem função, praticamente. No mínimo vai ter que sair para pegar. Vai ter que sair. Então eu acho que ele vai... nesse losango, se não jogar aqui, ele pode ser até que ele mantenha e bote um meio aqui para fazer esse balanço, para auxiliar os laterais, até porque aqui, ó, no São Paulo ataca muito. Exato. E qualquer meia que encostar aqui para fazer jogada de fundo, não pode deixar o Fagner... No mano. E lá também, o Fábio também não. Os 2. Então, assim, eu acho que balançando o time, ele não vai sair muito disso. Tem essas dúvidas, né? Eu acho que o Moscardo não joga porque fez cirurgia, dificilmente, mas enfim, como a gente não tem muita informação e se tratando de um jogo decisivo, tudo pode acontecer. O Paulo Nunes já sabe, teve treinador que engessou a perna de jogador na véspera para dizer que ele não ia jogar. O cara dormiu se coçando todo. De repente ele apareceu. Então, tinha gente que dormia de chuteira, né? Não, e os coletivos da madrugada. O time treinava e apareceu. Você tá muito bem no treino, mas eu vou com essa opção hoje. Exato, vai ficar comigo na casinha. Segundo tempo eu vou... Quando batia na porta do quarto de manhã, 9 horas, preciso falar com você uma coisa. Tu já fala, caí no coleta da madruga. Falar, você caiu, hein? Na hora do jantar, assim, vem o treinador e fala não me chamaram pro coletivo de madrugada, não me chamaram pro coletivo. Mas você tá treinando muito bem, preciso de você. Então é isso, eu acho que não vai fugir muito disso, né? É lógico que são dúvidas, mas enfim, o Vanderlei conhece bem o elenco do Corinthians e, repito, não quero escalar o time de ninguém, só suposição. Senão o homem... Vem pra cá só. Ele vai amanhã e fala, tá escalando o meu time, pô.